Fala galera do WRKids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o esquemático elétrico da montagem que a gente vai executar. Vou explicar o que é a ideia do projeto da aula de hoje, tá? Alguns cuidados que a gente tem que ter. Basicamente, a gente vai fazer na parte prática. Vamos fazer um controle de uma prensa com um controle bimanual, tá? Utilizando a barreira luminosa com o nosso controle de parada de emergência, nosso relé de segurança. Então eu quero mostrar qual vai ser o enlace, qual vamos fazer a parte de comunicação, a parte do diagrama elétrico. Quero explicar para vocês basicamente o que a gente vai implementar dentro da lógica do CLP. Então, como a gente vai programar, qual vai ser a ideia que a gente vai fazer de intertravamento, para ter alguns cuidados para esse equipamento, tá? Que é um equipamento muito utilizado em diversas fábricas aí fora. Vocês bem conhecem aquelas prensas. Então, o operador, obviamente, já fazia muito tempo que o operador utilizava o duplo controle, então, que a gente chama de o atuador bimanual. Então, dois botões que tem que apertar simultaneamente. Então, a gente não pode só apertar um, segurar e depois apertar o outro, tem que ser os dois simultâneos, evitar que o operador fique com a mão exposta na prensa, tá? Que ela vai esmagar, então pode pegar os dedos dele ou de um terceiro. Porém, antigamente, sem a barreira luminosa, então o operador ficava com as duas mãos fora, obviamente, para apertar o bimanual, mas um terceiro poderia colocar a mão, enfim, mesmo com algumas proteções, ainda ficava exposto. Então, hoje, com a barreira luminosa, com o controle de atuador relé de segurança, a gente pode implementar ainda mais a segurança para fazer esse equipamento bem mais seguro, tá? A fim de evitar alguns acidentes. Perfeito? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês no AutoCAD o diagrama elétrico, a minha ideia para com o projeto. Então, alguns cuidados, ligação. E aí na próxima aula a gente vai ver como vai fazer a parte da programação, tá? No Master Tool IAC XE e também no nosso XDeveloper. Então, próxima aula a gente vai fazer a parte de programação realmente dita nesses dois softwares. Então, como a gente vai fazer a animação para mostrar para o operador como está funcionando, ou até uma outra pessoa que está cuidando do equipamento. Então, a tela de amostragem para saber como está funcionando realmente as contactoras, enfim, toda essa lógica. E a lógica do nosso CLP em si para fazer o controle dessas atuações. Perfeito? Então é assim que a gente vai manejar nossas próximas aulas. Então, bora lá para o diagrama elétrico. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Nexto, ao final do website, em software, Master Tool IEC XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, a gente está com o nosso AutoCAD. Tá? Eu preferi fazer o esquemático elétrico no AutoCAD, podia ter feito um CorelDRAW, no Paint, sei lá, em qualquer outro software. Então eu peguei e extraí a imagem, tá, do diagrama do PDF do nosso controlador de parada automático, nosso relé de segurança, com a nossa barreira luminosa. Então vocês bem lembram, tá? Então a gente tem aqui no diagrama, dessa parte esquerda, a gente tem o nosso emissor, tá? Então ele vai ter as conexões só o marrom 24 volts e o azul no 0 VCC para alimentar o emissor da nossa barreira luminosa. A gente vai ter o receptor, então o receptor vai ter o marrom para mais 24 volts, o branco tá para uma das saídas, o azul o terra, tá? E o preto é o outro sinal para fazer a comutação da nosso S1 e S2. Esse aqui é o modo que a gente falou e comentou, restart automático. Então, quem olhou o esquema lá, poxa, porque os caras colocaram aqui K1, K2, K3, aí é a mesma coisa, por exemplo, aqui na pinagem do 13 por 14,
23 por 24, 33 por 34, K1, K2, K3, respectivamente. Tá? Então, nessas contactoras, normalmente a gente tem o contato NF e NA, tá? Normalmente fechado, normalmente aberto. Então, pegando o contato normalmente fechado, sem a contactora estar alimentada, enfim, dependendo do número de contactoras, quem for utilizar 3, por exemplo, ou se você usar 2 ou uma, aqui a gente poderia eliminar. Se eu estou utilizando uma contactora, por exemplo, eu poderia botar só K1. Então, qual é o intuito? Então, com o sistema desligado, tá, o curto aqui, por exemplo, desarmou, eu fui lá e fechei, botei o objeto na frente da barreira luminosa, então fechou o contato, o S1 e o S2 sumiram, então ela desliga aqui, desligando vai desenergizar, por exemplo, o K1, K1 vai desenergizar, isso aqui é um contato NF, tá, normalmente fechado, ele vai fechar um curto, vai dar o, entre aspas, o restart automático, eu não vou precisar apertar nenhum botão, ou deixar um curto, por exemplo, eu poderia deixar um curto, muitas vezes a gente deixa só um curto aqui, mas depende do pessoal que quer fazer esse intertravamento aí para ter mais segurança, tá? Pode ser feito também, então por isso eu estou explicando para vocês. Então, desligou a contactora, desarma, esse contato NF fecha, tá? Então volta ao estado normal dele, que é fechado, ao natural sem a contactora estar energizada, fechou o curto. Então a pessoa saiu da frente da barreira luminosa, por exemplo, o objeto saiu, e aí o S1 e o S2 voltam, entra o contato, tá? E aí energiza K1, abre de novo o contato do restart, tá? Então o restart não precisa ficar, obviamente, toda hora, tá? O modo entre o Y1 e Y2 sempre em curto, somente para fazer a manobra de rearme, perfeito? Então isso é uma maneira de fazer o rearme. Eu posso simplesmente deixar um fio grampeado ali, tá? Fazendo uma ponte entre Y1 e Y2 para sempre, ou usar essa opção de usar o NF de uma contactora, se tem, tá? Como um intertravamento para fazer o reset, o rearme automático. Perfeito? Então aqui, uma opção que ele bota também, uma proteção, bota um fusível na entrada do 13, 23 e 33, que é a alimentação, por exemplo, se for armar uma contactora, tá? Normalmente a gente usa o CPLSD ou o CPD, enfim, quais são o relé de segurança, como ele não é para alta potência, então, normalmente ele vai ser um auxiliar para armar uma contactora, tá? Para fazer o rearme, ligamento de uma máquina, enfim, de um motor, qualquer seja a opção, ou até mesmo simplesmente passar adiante uma lógica de contato, tá? De forma mais segura, perfeito? Então bota um fusível aqui para proteger, tá? A gente fez um intertravamento aqui, ó, 24 volts, ou 24 volts vai entrar aqui, vai passar pelo fusível, enfim, quem queira fazer, a gente não vai usar isso aqui, a gente vai poder usar o K1 como uma conexão, uma saída digital, tá? Para fazer uma amostragem no nosso CLP, então no nosso painel. Então por isso eu absorvi, vocês estão vendo aqui, ó, eu absorvi uma linha entrando no NX1001, que são nossas entradas digitais, coloquei input 10, então vai ser nosso na entrada 10, tá, do nosso NX1001, a gente vai jogar esse sinal. Então quando a nossa barreira luminosa tiver face com face, ou seja, o receptor em frente ao emissor sem nada na frente, a gente vai estar jogando 24 volts para a entrada 10. Tá? Então a gente vai poder ler esse sinal e fazer uma manobra de controle interno. Tá? Então aqui a gente fez um enlace 24 volts também, então 24 volts do nosso LP Nexus Out vai alimentar todo esse controle, como a gente fez nas últimas aulas para simular. Então o 24 CLP Nexus vai alimentar o nosso CPLSD e vai alimentar o nosso receptor e emissor da barreira luminosa. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai botar S1 e S2, então a gente vai fazer dois botões separados, cada um numa entrada diferente. Vamos utilizar a entrada 11 e a entrada 12 para manejar a entrada desses dois botões, que a gente vai jogar 24 volts para dentro também. Qual vai ser a nossa sistemática? Então a gente vai estar monitorando a entrada 10. Caso haja a entrada 10, quer dizer que então o circuito está alimentado, energizamos o K1, que seria a contactora principal, realimentou todo o sistema. Então vai ter alimentação de ar para todo o sistema da máquina, da prensa, enfim. Então uma prensa normalmente tem a parte
também que esquenta, tá? Ou às vezes tem prensas que são navalhas, então a navalha desce, bate e corta algum objeto embaixo, ou são prensas térmicas, dependendo qual for a função. Por exemplo, se for uma prensa térmica, alimentando aqui o nosso input 10, então quer dizer que o K1 está energizado. Obviamente a gente pode deixar que tanto a parte de ar, que vai fazer o pistão empurrar, quanto a parte das resistências estão sendo acionadas, então a resistência voltou a ligar, está esquentando, tá? E o pistão está com ar. Agora ele vai fazer a manobra de descida. Então tem ar para fazer o manejamento, mas ainda não foi acionado para descer. Então vai esperar o quê? Então ele vai esperar, o nosso CLP vai fazer essa parte, então vai esperar o contato S1 e S2, a gente vai fazer uma lógica interna, e não adianta te colar o S2 ou colar o S1, ou apertar o S2 e ficar segurando e depois dar um contato no S1, ou vice-versa, não. O operador vai ter que apertar praticamente os dois simultaneamente, tá? Então a gente vai fazer uma lógica para isso, para que não haja nenhuma maneira de burlar esse sistema. Então tem que apertar os dois juntos. Então, apertando os dois juntos, o nosso programa vai monitorar a entrada 10, obviamente, como eu falei para vocês. Caso tenha essas três condições, ou seja, deu o input 11 e 12 simultâneos e tem sinal no input 10, aí sim ele vai liberar através do output 10 na NX 2001, tá? Nossa saída digital. Então eu botei aqui Start Signal, então é o sinal de start. Então aí que a gente vai mandar sinal para a válvula para passar o ar. Então ela vai, pá, bate e desce, tá? Para fazer o contato de descida. Isso aqui poderia ser um processo também para outras máquinas, tá? Ligação de resistência, por exemplo. Então o controle vai fazer através disso aqui. Então iria continuar com a entrada 10, e aí, lógico, o operador poderia ir lá e ligar manualmente com o botão a máquina, por exemplo, e setar a temperatura. O problema é que, mesmo ele apertando o botão para ligar a máquina, por exemplo, a resistência, e setando a temperatura, não vai funcionar, porque não tem um sinal do input 10, que seria o controle aqui, tá? Alguém já entrou dentro do sistema, cortou ou está com o braço atravessado embaixo, tá, de alguma outra coisa, então está bloqueando. Ou até sensor de presença, por exemplo, alguma outra coisa que ninguém pode estar lá dentro, detectando presença dentro, enfim, qualquer outra maneira, tá? Tem diversas maneiras de fazer o sistema de proteção para esse tipo de máquinas, tá? Nosso intuito aqui dessa aula é fazer da prensa, então, obviamente, nenhum braço vai poder estar estendido, a máquina vai estar com uma carenagem, obviamente, até o operador colocar aquele objeto que vai ser pressionado, como eu falei para vocês, prensa térmica, ou até mesmo aquelas navalhas, tá? Que desce, bate, corta o material, que tem uma matriz. Então, obviamente, o operador pode colocar o que vai ser pressionado ou cortado lá dentro da área de trabalho, ele tem que sair e aí manejar o equipamento, perfeito? E esse é o intuito da nossa proteção. Como falei para vocês, a gente pode fazer diversas maneiras, tá, para deixar o equipamento protegido. Então, essa é a nossa ideia. Por isso eu mostrei aqui e montei. Então, a gente sabe que nesse circuito aqui, a gente vai utilizar as entradas 10, 11 e 12 e a saída 10. Tá? Então, eu tenho certeza, então lá, depois na hora de desenvolver meu programa, eu sei que as entradas são essas, estão ligadas lá. Eu só preciso pegar o CLP e programar e utilizar essas saídas. Tá? Então, se a gente fizer o passo contrário, então a gente vai ter que cuidar depois de fazer toda a lógica, cuidado que a gente vai utilizar essas 4 variáveis. Tá? Isso é um programa bem simples. Então vocês pensam num projeto muito complexo, por exemplo, tá, numa indústria petrolífera ou alguma outra coisa assim, enfim, por exemplo, uma Braskem, uma Petrobras ou empresas de grande porte, tá? Um centro naval. Então tem diversas coisas na planta, então vocês precisam ter tudo descrito, tá? O que vocês vão utilizar e nomear, a gente brinca, tá? Nomear os bois para saber o que vocês estão fazendo, para não misturar
ou colocar entrada e saída, pinagem errada. Perfeito? Espero que vocês tenham curtido. Sei que é uma parte bem simples, mas eu gosto de dividir. Então na próxima aula já sabe que a gente vai manejar essas 4 variáveis, sabe como a gente vai programar, como a gente quer que o CLP faça o manejo das variáveis. Tá? A gente vai conectar tudo bonitinho e vai fazer o controle com o painel, tá? E para simular, obviamente, as contactoras, que a gente não vai ter. Posso trazer uma contactora também, a gente pode fazer o acionamento dela para simular como se estivesse acionando, não tem problema nenhum também. Tá? E aí a gente vai botar depois um LED aqui, quando o sistema receber o input test, a gente joga lá para acionar um dos LEDs digitais nosso LP para saber que realmente a contactora está armada, tem sinal positivo. Perfeito? Então, aguardo vocês na próxima aula para a gente fazer essa brincadeira aqui funcionar. Perfeito? Valeu, galera! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Então eu sempre tento desmiuçar, ou seja, deixar as nossas aulas mais fragmentadas, tá? De um certo ponto em diante, para ficar mais fácil para ser diluído, para vocês captarem informação. Se eu colocar isso aqui tudo destrinchado um atrás da outra, as informações, eu creio que fica muito maçante, tá? Fica muito pesado. Então por isso eu quis fragmentar essas nossas próximas aulas em 3 partes. Então a primeira foi a aula de hoje, mostrar o diagrama elétrico, como a gente vai fazer, alguns cuidados do intertravamento e algumas lógicas. Então por isso é muito importante vocês pensarem no projeto que vocês querem fazer, desenharem, escreverem, fazerem as conexões, como vocês estão pensando, quais são as entradas e saídas que vocês querem utilizar. Aí tendo tudo isso aqui desenhado, toda a parte do esquemático, vocês podem partir para o software e ir montando, tá? E aí, obviamente, riscando os detalhes que vocês já fizeram, conexões e os intertravamentos, tá? Porque às vezes fica mais complexo vocês pensarem, poxa, eu quero fazer o projeto tal para monitorar tal válvula, para fazer o acionamento tal, mediante um controle de resposta disso, tá? Uma releitura daquele sinal. Só que aí vocês começam a fazer o software, a escrever a lógica, e vocês não passaram nada limpo das interfaces que vocês vão utilizar, as entradas, saídas, enfim. Então fica mais complexo vocês passarem a limpo, porque mediante vocês estão programando, daqui um pouco parte uma complicação dentro do MasterTool CXZ, por exemplo, ou no XDeveloper, alguma coisa vocês estão se embananando ou travando, porque é uma lógica mais complexa, e aí daqui a pouco vocês esquecem como vocês queriam realmente fazer a lógica para como um todo. Então é uma dica para vocês, com programas mais complexos, lógicas mais extensas, façam um descritivo de como tem que ser realmente a lógica do programa de vocês, como vocês queiram que ele seja interpretado, coloquem todas as variáveis que vocês querem utilizar, todos os sensores que tiverem no campo, sensores, atuador, eletroválvula, solenoide, motor, tá? Que seja, colocam tudo no descritivo, botem tudo em tópicos, tá? E aí vocês vão, mediante isso, vocês vão programando, vão, como eu falei para vocês, vão riscando todas as lógicas que vocês já fizeram, todo o intervalamento, poxa, essa parte aqui já foi, esse controle aqui de resposta já foi, então vocês vão riscando, então vocês não deixam nada para trás, aí conseguem focar mais para desenvolver o projeto como um todo. Então por isso que é importante sempre ter em mente a parte do diagrama elétrico e como vocês vão fazer as conexões. Perfeito? Também, lógico, para vocês fazerem o programa e depois saberem a pinagem que vocês colocaram e conectar as coisas, porque às vezes vocês não fazem a parte, você tem uma memória boa, fazem a programação, mas não lembra a pinagem. Você tem que ir lá abrir o programa, imagina uma lógica com 100 linhas, sei lá, com vários blocos funcionais, você não lembra qual é a saída, enfim. Obviamente vocês vão ter declarado na variável, mas é mais fácil vocês terem em mente já quais são as saídas disponíveis, quais saídas e entradas vocês vão utilizar. Perfeito? Essa é a dica. Então, quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Creio que a aula simples foi de hoje, não vai ter nenhuma dúvida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula para a gente fazer a programação do nosso projeto. Perfeito? Grande abraço. Valeu, galera!